O ano era 1740. O ar úmido da Amazônia, no Pará, era denso, carregado com o aroma doce e enjoativo das flores de cacau e o cheiro acre do sofrimento humano. A fazenda do coronel Estevão de Alcântara era uma ilha de ambição europeia cravada no verde incessante da floresta. Estevão, um homem cujas feições haviam se tornado duras como o couro curtido, via a terra não como um presente, mas como um recurso a ser exaurido, e seus escravos, menos que animais. Entre eles estava Inácia. Ela era uma sombra longa, com cerca de 60 anos, mas carregava o peso de séculos em sua postura curvada. Seus braços, outrora fortes, eram agora pele sobre ossos marcados, mas sua voz era a única coisa que Estevão não conseguia polir nem quebrar. Inácia era requisitada para os cantos noturnos na varanda principal, um espetáculo grotesco para os visitantes e uma tortura auditiva para ela. Sua tarefa era entoar modinhas portuguesas ou canções de trabalho forçadas, mas no fundo de sua garganta ela guardava um repertório proibido, um tesouro de cantigas que remontavam aos seus ancestrais nas terras africanas, canções que falavam de rios que choram e deuses que despertam com a dor humana. Naquela noite em particular, Estevão exigiu um cântico de louvor à sua própria prosperidade. Inácia obedeceu, mas enquanto seus lábios entoavam as palavras vazias de adulação, seus olhos, apesar da idade, eram claros e fixos no rio Guamá, que corria ameaçadoramente perto dos limites da propriedade. Ela sentia a floresta observando, a água agitada, respondendo à sua mágoa silenciosa. Ela se lembrava da última vez que Estevão havia proibido severamente qualquer superstição africana, culminando com a chicotada na irmã mais nova de uma companheira. Inácia sabia que não havia justiça na lei dos homens brancos. Sua única esperança, seu último recurso, residia na justiça mais antiga. A vingança que nasce da terra e das águas que Estevão ousara profanar. Ela precisava afinar sua voz para o dialeto da natureza, para invocar a ira silenciosa do rio. Nos dias que se seguiram ao ultimato de Estevão, Inácia tornou-se ainda mais reclusa. Sua rotina de trabalho, cozinhar para a casa grande, cuidar das poucas ervas medicinais que ainda ousava cultivar, era executada com a precisão de um autômato. Contudo, ao cair da tarde, quando o sol mergulhava no horizonte em explosões de laranja e púrpura sobre o dossel da floresta, ela deslizava furtivamente para a margem do igarapé que desaguava no Guamá. Este era o seu santuário, um local que Estevão, em sua arrogância, nunca se incomodou em inspecionar de perto, considerando-o um pântano inútil. Ali, entre as raízes retorcidas de uma sumalmeira centenária, Inácia realizava seus preparativos. Ela não carregava amuletos de metal ou crucifixos. Sua magia era de barro, folha e água. Ela recolhia a argila vermelha do fundo do igarapé, misturando-a com cinzas de madeiras sagradas que recolhia em segredo e pingos de seu próprio sangue, obtido com uma lasca de casca de árvore. Ela moldava pequenos ídolos, figuras grotescas que representavam tanto os orixás que ela ainda venerava quanto as forças brutas e indiferentes do rio. Ela falava com a água, não em português, mas em uma cadência antiga e gutural, prometendo sacrifício e verdade em troca de um sinal. Sua voz, quando usada ali, era diferente daquela usada na casa grande. Era um sussurro áspero, um chiado que parecia absorver a umidade do ar. Inácia sabia que para ferir um homem como Estevão, que se julgava imortal e intocável, não bastava um simples mal-olhado. Era preciso um ato que desestabilizasse sua própria percepção da realidade, algo que viesse de um lugar que ele negava existir, a alma selvagem do Pará. Ela sabia que a estação chuvosa se aproximava, e o rio estava apenas esperando um catalisador para transbordar sua fúria. A chuva prometida chegou com uma violência tropical que parecia querer varrer a opressão da fazenda. Noite após noite, o céu se abria,
e o som constante da água caindo sobre as telhas de barro e a folhagem densa criava uma paisagem sonora de isolamento. Estevão estava irritado. A umidade estragava seu estoque de cacau e, pior, ele não conseguia dormir devido ao barulho. Ele aumentou o consumo de aguardente, tentando abafar o som com o fogo do álcool, e ordenou que Inácia cantasse ainda mais alto para tentar mascarar o som da tempestade. Esta noite, porém, era o ápice do seu preparo. Inácia sabia que as condições estavam perfeitas. A lua nova cobria o céu, a chuva caía sem trégua e Estevão estava em seu ponto mais vulnerável, afogado em bebida e frustração. Ela se esgueirou para o seu local secreto na beira do igarapé, levando consigo um pequeno pote de barro contendo a argila ritualística misturada com o sangue e as cinzas. Vestida apenas com trapos esfarrapados, ela se sentou na lama, sentindo a água fria subir lentamente por suas pernas. O canto que ela começou não era para os ouvidos de Estevão, mas para as profundezas. Era uma lamentação longa e modulada, uma frequência baixa que se misturava perfeitamente com o trovão distante. Ela descreveu, através de sílabas antigas, a dor de cada chicotada, a saudade de cada criança arrancada, o peso de cada amanhecer sem liberdade. Ela pedia à Mãe d'Água, a força que residia nas cheias, que enxergasse a injustiça refletida nas águas turvas da fazenda. O canto era hipnótico, quase inaudível, mas carregado de uma intenção tão pura e destrutiva que as próprias folhas pareciam vibrar em resposta. Na casa grande, Estevão estava em seu quarto, a garrafa quase vazia ao lado de sua poltrona. O barulho da chuva o deixava febril. Ele ouvia os cantos de Inácia, que pareciam mais próximos e mais penetrantes do que o normal. Era como se a música não estivesse fora da casa, mas sim dentro das paredes, ressoando nos ossos. Ele se levantou, cambaleando, irritado com a persistência daquela velha. Ele a pegou por capricho, exigindo que ela parasse imediatamente. Quando ele chegou ao ponto do igarapé, a cena o paralisou momentaneamente, não pelo terror, mas pela estranheza pagã. Inácia estava ajoelhada na lama, coberta de barro vermelho, a cabeça jogada para trás, emitindo um som que não parecia humano. Era um lamento contínuo, grave, que parecia drenar a energia da própria tempestade. Estevão, embriagado por sua própria autoridade, gritou ordenando silêncio. Ele deu um passo à frente, levantando a mão para lhe dar um tapa para silenciá-la pela força, como sempre fizera. Mas ao dar esse passo, a voz de Inácia mudou. O lamento se transformou em uma única nota sustentada, uma frequência tão baixa e potente que parecia vibrar o tímpano mesmo em meio ao ruído da chuva. Estevão sentiu uma pressão súbita e intensa em seus olhos, como se dois punhos invisíveis tivessem se fechado sobre suas pálpebras. Ele levou as mãos ao rosto, gemendo de dor, tropeçando para trás, cambaleando de volta para a escuridão lamacenta. O canto de Inácia agora, o único som em sua mente. O canto cessou abruptamente assim que Estevão caiu. Inácia permaneceu na lama por um longo momento, sentindo a vibração da resposta da água. O som do trovão que se seguiu não era o som normal da tempestade. Era um rugido mais profundo, mais próximo, como se o próprio rio tivesse se levantado em cólera. Ela se levantou lentamente, a dor da lama fria sendo um lembrete bem-vindo de sua própria realidade física, tão diferente do tormento que ela havia infligido ao coronel. Na casa grande, os gritos de Estevão despertaram os poucos escravos que ainda estavam acordados, temendo o que o mestre poderia ter feito com a velha escrava. Eles encontraram Estevão caído no pátio, encharcado de lama e urina, as mãos pressionando os olhos com uma força desesperada. "Meus olhos tirem! Tirem o que está neles!" Ele berrava, sua voz fina de pânico, desprovida de toda a sua arrogância anterior. Quando um dos cozinheiros ousou remover suas mãos, o horror se instalou. Os olhos do coronel não estavam feridos externamente. Não havia sangue, nem feridas abertas.
Mas eles estavam turvos, leitosos, fixos em um ponto inatingível. A visão havia sumido completamente. A música de Inácia, sintonizada com a fúria ancestral das águas amazônicas, havia penetrado sua mente e atacado o centro de sua percepção. A vingança lenta e ritualística estava completa. O homem que via a si mesmo como dono de tudo, agora não via mais nada. A notícia da cegueira do coronel espalhou-se pela senzala como um sussurro de vento quente. Não havia celebração aberta. A morte em potencial do mestre ainda significava um futuro incerto e perigoso para todos. Mas havia um alívio profundo, um reconhecimento tácito de que algo antigo e justo havia ocorrido. Inácia retornou à sua cozinha, lavando o barro vermelho de suas mãos e trapos, parecendo mais velha e mais cansada do que nunca, mas com uma calma inédita em seu porte. Ela não precisou dizer uma palavra. Os outros escravos a olhavam com uma reverência misturada a terror. Eles sabiam dos rituais dela, das lendas que ela sussurrava aos mais jovens, mas nunca imaginaram que ela teria a coragem ou o poder de usá-los contra Estevão. O capataz, um homem brutal chamado Jeremias, tentou interrogar Inácia, ameaçando-a com açoitamento e morte. Ele a arrastou para a varanda, onde a água ainda escorria. "O que você fez, velha bruxa?" ele sibilou. Inácia apenas olhou para ele, seus olhos fixos no nada, e em um gesto lento e deliberado, apontou para o rio, depois para os próprios olhos e, finalmente, para o céu tempestuoso. Ela não precisava se defender ou confessar. A natureza havia sido sua testemunha e sua arma. A descrença de Jeremias era evidente, mas o medo dos outros escravos, que viram a queda de seu opressor, era maior do que seu zelo pela ordem. A comunidade decidiu proteger Inácia, pois ela havia, à sua maneira, plantado a semente da esperança de que a tirania poderia ser desafiada por meios que o homem branco não compreendia. A cegueira de Estevão não era apenas uma tragédia pessoal, era uma crise de poder na fazenda. Um senhor de engenho cego era um convite à insubordinação e à pilhagem. Estevão, consumido pela raiva e pela negação, culpava a água, o clima e, finalmente, Inácia, a quem ele ordenou que fosse levada e confinada em uma pequena cabana abandonada perto do pântano. Ele exigia que ela desfizesse o feitiço, prometendo-lhe a liberdade em troca. Inácia, em sua prisão escura, recusou-se a se mover. Ela sabia que a liberdade prometida era uma mentira. Enquanto isso, a chuva não dava trégua. A vingança das águas não havia terminado com a cegueira. Ela estava apenas começando a se manifestar em escala maior. O rio Guamá, sobrecarregado e com seu curso natural alterado pela exploração incessante de madeira e terras pela fazenda, começou a inchar perigosamente. Os escravos, mais conscientes do perigo do que o mestre cego, começaram a falar em voz alta sobre a ira do rio. O próprio Jeremias, que tentou impor ordem, se viu apavorado vendo a água subir rapidamente, engolindo as margens e ameaçando as plantações de cacau, o verdadeiro coração da riqueza de Estevão. A ironia era cruel. A única pessoa que sabia como talvez apaziguar o rio estava presa porque o próprio Estevão a havia ofendido. O poder de Estevão desmoronava com cada centímetro que a água subia, provando que a força bruta colonial era insignificante diante da força bruta da natureza amazônica. A noite da inundação chegou com uma fúria espetacular. O som estrondoso da água invadindo a planície era ensurdecedor, superando o rugido de qualquer trovão. A cheia repentina arrastou barracões e depósitos. O capataz Jeremias tentou organizar uma fuga para a casa grande, mas a água já chegava ao nível das varandas. Estevão, ainda preso em sua arrogância, gritava ordens incoerentes de sua escuridão. Inácia, percebendo que a água não estava apenas punindo Estevão, mas ameaçando toda a comunidade que a havia protegido, tomou uma decisão final. Ela conseguiu se libertar da cabana. A mesma água que cegou o opressor agora lhe dava passagem.
Ela foi até a beira do rio, que havia se tornado um mar lamacento. Ela não cantou para pedir a morte de Estevão, mas sim para negociar com a força que ela havia despertado. Ela cantou um hino de equilíbrio, prometendo que, se o rio poupasse a vida dos inocentes, eles honrariam o poder das águas dali em diante. A água recuou gradualmente, salvando a maioria das vidas, mas seu foco final permaneceu na Casa Grande. O fluxo, poderoso e direcionado, concentrou-se na fundação da casa principal de Estevão. Em um colapso lento, mas inevitável, a casa desabou sob o peso da água e da madeira podre. Estevão, o senhor cego e impotente, foi engolido pela lama e pelas fundações de sua própria opulência. Na manhã seguinte, a comunidade encontrou Inácia, em pé, encharcada, mas ilesa, observando a água recuar, deixando para trás a prova da sua vingança silenciosa e ancestral. A terra e as águas do Pará haviam reclamado seu preço.